Hoje Vasco da tem Gama jeito. empata fora de casa, mas a torcida do Vasco ainda está animada, está empolgada com a chegada do homem. É verdade. Já sabe a música, Payet. né? Payet. Você vê a música, né? Como é que é a música? É assim, ó, começa bem baixinho, ó. Na palma da mão assim, ó. Pá, 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 pá. Paê, 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 paê. E. Oh, oh. É. Me pega, tá? Esse ritmo de axé me pega, tá? Bom pra Ó, o caraca. Lucão já colocou aí no chat, boa noite, rapaziada. Enfim, Vasco empata fora de casa com o Bragantino. Gol de Verrete. É Verrete? Obrigado. Verrete. Eu cravei o placar, tá? Eu falei que ia ser 1-1. Mentira, eu falei que ia ser 1x1. Eu falei que ia ser 1-1. Eu falei que ia ser 1x1 e A você gente veio foi junto. comigo. A gente foi Não, junto. eu falei 1x1 você. Tô contigo. cara, Eu errei o placar. Eu errei o Não, placar. mas você falou, eu cravei. Você veio na minha onda. Então, Você veio na minha onda. Eu falei- A gente acertou. Eu falei 2x1 Vasco. Tava tudo dando certo até o Orediano perder aquele gol de cara. Pô, Então, vamos começar logo com você, Vini. O que você achou desse jogo? Eu, particularmente, achei um bom primeiro tempo do Vasco da Gama, mas eu acho que deixou muito a desejar, até poderia sair com uma vitória. Mas diz aí seu parecer sobre o Vascão. Cara, então, achei um bom jogo do Vasco. Ó, desculpa te interromper, Vini, rapidinho. Beleza. Tem um comentário muito interessante aqui Pode do falar. Luiz Carlos Lopes, que ele colocou o seguinte. E aí, vim conhecer o canal. Boa noite. Luiz boa Carlos. noite, Luiz. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Abraço pra canal do você. Esportes Arena. Bem-vindo à família Esportes Arena. Eu É tenho isso. certeza que você não vai se arrepender. Você vai ser muito bem-vindo aqui, vai curtir muito a nossa resenha. Pode ter certeza. O chat que aqui já a tá gente- dando boa noite. O Ó, chat já tá dando boa Aqui a gente vai falar de Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo. Hoje a gente vai falar de São Paulo, Corinthians. Verdade. Seleção rola de vez em quando. Segunda-feira, Vira e mexe porque tem o- amanhã tem Tá? convocação, né? Vira e mexe tem o basquete, vira e mexe tem futebol europeu. É Aqui isso. tu vai encontrar de tudo com muita resenha, sempre bem humorado. E quando é pra falar sério, a gente fala sério também. Estamos aqui pra isso, Luiz Carlos. Seja bem-vindo e feche com a gente aqui. Espalhe a palavra do Esportes Arena. Luiz Carlos, só uma pergunta. Como você conheceu o Esportes Exato, Arena? isso que eu ia falar. Perfeito. Eu adoro fazer essa pergunta pra saber como vocês chegaram até aqui. Me fala, Luiz Carlos, como você conheceu o Esportes Arena? Mas pode continuar, Vini. Mas enfim, Aí, Vini, continua. A gente prefiro até esperar ele falar, mano. É de verdade, porque acho muito maneiro as pessoas quando É. vêm assim fora, tá ligado? A gente sempre fica curioso pra saber quanto foi. Pô, e é maneiro a rapaziada chegando Pô, aqui ao demais, vivo, ao demais, vivo. demais. Enquanto a gente espera ele falar, eu vou falando assim rapidinho. Tipo assim, Ué. o Bragantino, cara, ele é um time que dentro de casa, tipo assim, é um time muito bom. Vem surpreendendo no campeonato. Caso ganhasse do Vasco, ele ia até assumir a vice-liderança do campeonato provisoriamente, né? Então, tipo, é um time que tá surpreendendo. Tem muita gente nova, muita gente jovem, só que vem surpreendendo no campeonato. E, além disso, cara, de verdade, é um time que, surpreendendo, não vem só ganhando dos times pequenos, né? Ou dos times de menor expressão, ou dos times que estão brigando para não cair, que é o caso do Vasco, o caso do Bahia, etc. Mas também vem surpreendendo contra times grandes. Por exemplo, times que estão brigando pelo topo da tabela, que é o caso do 4-0 do Bragantino, né? Então fica o último retrospecto que a gente teve do Bragantino dentro de casa contra times cariocas. Foi esse jogo, então, o Vasco, acredito que o Vasco tenha ido com o pé atrás em relação a isso. Não é à toa que foi com uma formação visando a defesa, até porque foi com o Medel e Léo na zaga, o Piton é um lateral ofensivo, mas que também não compromete tanto na defesa, e na lateral direita, que vem sendo uma incógnita para o Vasco, já que o Pumita, aí o Luiz Carlos Lopes, ó, viu o Rios do Felipe Melo, só colou, aí, maneiro, mano. Pô, muito valeu, bom. Luiz Carlos. Obrigado. Muito bom tá junto com a obrigado. muito bom aí. Se eu não me engano, saiu o corte do Fluminense ontem, Luiz Carlos. Exato, A gente falou do exato. Fluminense. Hoje eu acho que a gente não fala do Fluminense, que não jogou essa rodada. A gente deve falar alguma coisinha assim bem por cima. Mas se você entrar aqui no canal, vai ter um Há vídeo um a gente falando dia. do Fluminense. Há um dia atrás a gente soltou. A gente solta Porque os o nossos cortes Fluminense aqui não também. consegue vencer como antes. Perfeito. Aí, ó. Aí, Quer ó. saber? Clica no link. Clique no link. O canal tá aí. Mas enfim, corte pra voltar e gerar o corte depois pra ele dar aquela cortadinha. Play! Então, basicamente isso, rapaziada. O Bragantino tinha um ótimo retrospecto, tem um ótimo retrospecto dentro de casa, e o Vasco foi visando a sua parte defensiva.
já que foi com o lateral direito, não foi com o Pumita Rodrigues, já que o Pumita é um bom lateral ofensivo, tá? Ofensivamente, ele faz tabela, chega bem ali na linha de fundo para fazer os cruzamentos e tal, só que defensivamente deixa muito a desejar. E pelo fato do Ramon Dias já entender que o Orediano ele é titular pela ponta direita, o lado que o Pumita joga, não tem como contar muito com o Pumita, porque o Pumita é um lateral que não é tão bem defensivamente. Então, ele encontrou o equilíbrio de uma maneira um pouco diferente, tá? Foi da maneira colocando o Robson de lateral direito, que o Robson é um zagueiro, só que ele é rápido. Então, coloca ele de lateral direito para não subir tanto e utiliza o Orediano sem tanta responsabilidade de voltar para marcar. Ele até volta para marcar, só que não é uma característica dele, diferentemente do Peck. Só que o Peck está caindo mais pelo lado esquerdo. Então, pelo fato de ele ser ponta esquerda agora, ele defende mais pela ponta esquerda. Não tem nem como ele voltar da ponta esquerda e ir para a lateral direita defender. Já no segundo tempo, né, quando o Pumita entra, o Peck cai para o lado direito e tem a substituição, né? O Orediano sai entre o Figueiredo. Então, aí volta a jogar o Vasco como jogava antigamente. O Peck recompõe muito bem defensivamente. Para mim, é um dos melhores pontos que fazem essa função. Nessa função, acho que o Peck é o melhor do Brasil, de verdade, recompondo defensivamente. Porque corre uns 90 minutos e tal. Primeiro tempo, eu achei um bom primeiro tempo do Vasco. E eu achei que o Daronco, de verdade, quero olhar para o senhor, você toma o suco, faz amor com suco, mas eu tenho uma palavra para dizer, você é irresponsável demais, Daronco. As partidas que você apita são tenebrosas, porque um juiz, ele é bom quando ele mal aparece no jogo, mas o Daronco faz questão de aparecer a todo momento, cara. Pô, desculpa, Vini. Aquele lance desse pênalti, ele tá aqui olhando. Ele tá com a mão pra trás, pô, olhando, pô, cara. Precisou do VAR pra marcar o pênalti. De cara pro lance, e ele não marcou de cara. Marcou de cara. A bola foi pra fora, o Medel zerou a bola pra ir o VAR olhar a jogada e chamar ele pra ver, tá ligado? Mano, foi bizarro demais. E aí ele demora 3 minutos para analisar o lance e ver se foi pênalti ou não. Um lance que foi na cara dele, ele viu o lance em tempo real, depois ele olhou o lance em câmera lenta e mesmo assim 3 minutos, irmão. 3 minutos para olhar. E aí, obviamente, se ficou 3 minutos olhando, adiciona mais 3 minutos no tempo. Teve poucas paralisações, tirando tipo cobrança de lateral, coisas rotineiras, tiro de meta, etc. Foram 8 minutos de acréscimo e o gol do Bragantino saiu 53. Ou seja, interferiu diretamente na partida. E teve outro lance polêmico no primeiro tempo, que foi uma falta do Veguete no início da jogada, que gerou o escanteio para o Bragantino, e na cobrança de escanteio o Bragantino fez o gol, que não foi checado pelo VAR, o VAR não chamou. O VAR vem chamando muito nessas ocasiões. Chamou, por exemplo, no Fla-Flu, que teve a falta primeiro no Cebolinha, do gol do Arias, o VAR chamou, depois teve a falta do Pablo no Cano, que o VAR chamou também e tal. Tem alguns lances que passam despercebidos, assim como a falta do Bruno Henrique sofreu, né, no jogo contra o Galo, que o Paulinho faz o gol que sai nas costas do Felipe Luiz. Mas, cara, é complicado demais porque, mais uma vez, a arbitragem entra sem critério nenhum e tal, e sendo protagonista no jogo, não positivamente, mas negativamente, tá ligado? E a respeito do segundo tempo, falando rapidinho, o Vasco cai muito de rendimento quando tem as substituições. Eu acho que os 11 do Vasco são 11 até... Os 11 titulares são jogadores até ok, que funcionam muito bem na formação e tal. Só que, tipo, quando o Vasco faz as substituições, o time cai muito de rendimento e flertou, tá, com a derrota. Flertou muito com a derrota no segundo tempo, tá ligado? Muitas bolas perigosas, aquele distanciamento que não dá pra entender no meio de campo, dando espaço pro cara vir de frente, olhando todas as possibilidades de passe ou até mesmo de finalização, como aconteceu com o Lucas Evangelista algumas vezes. E é muito complicado. E tipo, o Vasco caiu muito com as substituições. Figueiredo, quando entrou, o Galarza entrou no lugar do Piton, não comprometeu tanto, foi muito mais defensivo do que o Piton. E ele é volante de origem, né? Mas agora, de verdade, a minha maior decepção, não sei vocês, mas a minha maior decepção até o momento vem sendo o Jair, cara. Aí. Porque, tipo, é um cara que ele veio do Atlético com aquele status de um volante que é construtor, sabe sair jogando, tem domínio com a bola nos pés, só que ele também tinha como característica a raça, um cara que volta, que ajuda muito, põe muito bem defensivamente. E é algo que a gente não tá vendo do Jair, tipo, anda em campo
sabe? Chegou até a comentar, acho que era o Lédio que tava como comentarista nesse jogo do Vasco, ele chegou até a comentar que, tipo, o jogador que foi mais gritado e mais chamado a atenção, tipo assim, de voltar pra marcar, pelo Ramon Dias, no segundo tempo, e contando com o primeiro também, mesmo que ele não estivesse em campo, foi o Jair, sem dúvidas, tá ligado? A todo tempo, o Ramon, Jair, volta, Jair, recompõe, Jair, pra ver se ele ficava atento, tá ligado? Diferente do Paulinho. Acho que já falei aqui que o ticket tá aqui, né? Da fila do perdão, tá aqui na minha mão. Mas corre os 90 minutos. Corre os 90 minutos, pulmão do time no meio campo. Mas o Jair tá deixando muito a desejar. Tá entrando... Não é errado falar isso, porque eu não sei o que se passa na cabeça do jogador. Mas o que aparenta pra gente é que entra de marcar, de voltar pra recompor defesa, etc. Mas enfim... Olhando só o segundo tempo, o Vasco saiu no lucro, porque o Bragantino atacou muito e o Vasco flertou com a derrota. Mas o primeiro tempo do Vasco foi muito bom, se pá até um dos melhores aí do campeonato. E é isso, 1-1, um resultado que, tipo, Bragantino, dentro de casa, ele é forte, vem surpreendendo, só que dentro das possibilidades do jogo, tinha como o Vasco tentar arrancar a vitória do Bragantino, se não tivesse caído tanto de rendimento no segundo tempo. Cara, eu acho, só falar um pouquinho antes do LF. Falei muito, mané, desculpa. Relaxa, falou maluco, muito pô. Bem. Cara, vou te falar, eu acho que isso que você falou, eu acho que o Vasco ele deveria valorizar esse empate pela forma como ele veio, porque se a gente for analisar o Bragantino dentro de casa, é exatamente isso que você falou, é um time muito forte que vem surpreendendo no campeonato, e se não fosse isso, não estaria brigando lá em cima, né? A gente tá falando de um time que pode não ser o favorito ao título, e muitas pessoas enxergam talvez como o patinho feio dentre os principais times que estão lá em cima, mas é um time muito forte, que arranca pontos e que é decisivo dentro de casa, a gente viu no jogo contra o Flamengo, por exemplo, e o Vasco conseguiu se comportar bem contra o Bragantino dentro de casa. O primeiro tempo do Vasco, eu tô totalmente de acordo com o Vini, talvez tenha sido o melhor primeiro tempo do Vasco nessa temporada. O melhor primeiro tempo não, o melhor tempo do Vasco, né, que o Vasco fez até o momento. Cara, dadas as circunstâncias, é uma missão muito difícil, você ir lá dentro da casa do Bragantino, conseguir impor seu ritmo, conseguir ser dominante até mesmo por um curto período de tempo. Eu acho que foi isso que o Vasco conseguiu, cara. O Vasco ele teve potencial pra sair do primeiro tempo com 2-0 ou pelo menos 2-1, né? Porque aquela bola que foi o Orelhano, né? Orelhano, cara a cara. Ele na entrada da área perdeu. No segundo tempo, o Verratti ainda teve uma chance, que se eu não me engano, o Gabriel Peck cruza pra ele pega um pouco mais caro, assim, a bola passa pertinho do gol. Bola difícil demais, tá ligado? Isso. Acho que não pode falar, o Verratti errou, demérito, que não sei o que, não. Uma bola difícil, não é fácil. Assim como o gol do Gustavinho. Não foi uma bola fácil, foi um puta golaço do Gustavinho. Mas eu achei um pouco, não sei se falha da defesa do Vasco. Mas, cara, ali naquele momento que a bola chega até o Gustavinho, tem uns 2 jogadores do Bragantino livres ali naquela parte da área, né? Tava então, assim, a bola chega pro Gustavinho completamente livre. Ele bate totalmente confortável. É que deu bobeira a defesa. Deu bobeira a defesa. E o que eu ia falar é o seguinte, mesmo que tenha sido uma pancada forte, uma daquelas bolas que, assim, você acerta em uma de 10 tentativas, o Léo Jardim ainda toca nela, se eu não me engano. É isso que eu queria falar, eu achei uma boa partida dele, tá? Muito do empate do Vasco, e do Vasco não ter saído com a derrota no estádio do Bragantino, foi por conta do Léo Jardim no segundo tempo. Eu acho que não foram defesas astronômicas que ele fez. Não teve nenhuma defesa que, caramba, essa defesa, meu Deus do céu, que coisa impactante. Mas foi um goleiro muito seguro quando ele foi exigido, que era uma coisa que a gente batia muito na tecla aqui, né? Pô, o Léo Jardim ele é um bom goleiro, mas às vezes ele passa por momentos de dificuldade, não tá conseguindo engrenar tanto no Vasco quanto a gente esperava. Pô, será que não é hora do Ivan entrar? Será que não tá na hora do Léo Jardim pro banco? Cara, eu não sei se realmente tá na hora de trocar, mas eu sei que o Léo Jardim foi bem nessa partida. E eu acho que era uma resposta que ele precisava dar também pro torcedores, falar, rapaziada, por mais que o time esteja oscilando e por mais que eu mesmo esteja oscilando também, vocês ainda podem contar comigo na medida do possível. E eu acho que foi uma boa partida dele. Mas é isso, cara, o Vasco caiu muito de rendimento no segundo tempo, lembrou até mesmo o Vasco do Barbieri em algumas situações, porque a gente vê um Vasco que tá crescendo com o Ramon Dias, um Vasco que tá começando a ter um padrão de jogo, tá começando a ter um entendimento das jogadas e coisas do tipo, e no segundo tempo tudo isso cai por terra, né? Era um deserto de ideias, o time não conseguia criar. O Jair, que a gente falou aqui na tier list que ia ser
Na tier list, não. Não lembro se foi na tier list. Foi na ou se foi tier list de melhores contratações. É isso, a gente citou que, cara, o Jair com certeza vai ser um jogador que vai ser utilizado pelo Ramon Dias, porque é um volante que tem muita qualidade, ele consegue fazer essa transição da defesa pro ataque com muita qualidade, é um jogador que pode influenciar muito o jogo do Vasco e o meio campo, só que caiu muito de rendimento, é um jogador que, igual o Vini falou, às vezes parece que tá desinteressado, às vezes parece que tá desconectado da partida. Às vezes, quando ele entra, parece que ele não entra no ritmo. Óbvio, o jogador vai entrar em campo, faz parte de entrar um pouco frio na partida. Mas isso durar todo o tempo que ele tá em campo é porque tem alguma coisa errada, né? Não sei se é psicológico, não sei se é o posicionamento dele, não sei se ele não tá entendendo muito bem o jogo do Ramon Dias, mas tem alguma coisa errada com o Jair. Tanto que a gente falava que era talvez a melhor contratação, ou o cenário muda, porque a gente tem o Verratti, que é um bom centroavante, um centroavante referência, que vem fazendo a diferença pro Vasco quando ele consegue. E a gente vai ter o Payet agora, que é um jogador, camisa 10, que o Vasco precisava. Excelente jogador, excelentíssimo. De novo, acho que muda o patamar do Vasco e no futebol brasileiro chega para ser, enfim, dominante na posição. Cara, acho que o Vasco muda, porque ainda tem chances de se manter na Série A. O time tá mostrando uma nova cara, tá mostrando que ainda tem fôlego, mas não pode dar esse apagão igual deu no segundo tempo, né? Acho que isso é questão de adaptação com o treinador, entender melhor as ideias. E um dia após o outro, treinando, é trabalho de formiguinha. Se quiser também ter um impacto agora, um porradão muito forte, acho que não vai conseguir. Acho que isso tem que ser um trabalho tijolinho por tijolinho, até o Vasco conseguir construir uma parede de fato para se manter na Série A. Não, perfeito. E, cara, eu concordo com vocês. Tudo que vocês falaram. É notável a evolução do Vasco no comando do Ramon Dias. A gente consegue perceber isso, o time evolui, o time tem mais confiança, tenta mais jogadas, o time tá competindo. A gente não via isso no comando do Barbieri, o time era completamente apático e nulo em campo. Tudo bem que o segundo tempo foi bem abaixo do que a torcida do Vasco esperava, do que a gente projetava para esse jogo. Mas, pô, como eu acertei o placar, porque eu já imaginava isso. Um jogo bem duro, bem jogado, e o Vasco consegue segurar o Bragantino em casa. Eu acho isso muito importante. Ao meu ver, falando assim mais para esse segundo turno, o Vasco quer se manter na Série A e evitar mais rebaixamento, eu almejaria mais ou menos uns 40 pontos. Eu acho que seria mais ou menos o suficiente para o Vasco se manter na Série A. Antigamente tinha muito aquela dos 43 pontos, mas eu acho que hoje em dia a régua tá um pouco mais baixa. Acho que 40 pontos... Se eu não me engano, é 45, mano. Era 45, né? Se eu não me engano, é 45. Mas já teve time que se safou com 37, se eu não me engano. Então, eu acho que é porque também os times que estão lá em cima agora estão pontuando muito mais do que nessa época do 45. Aí se pegar uns 10 anos atrás, o campeonato talvez era um pouco mais equilibrado da parte de... Então, pô, o time era campeão com 69 pontos, 70 pontos. Agora os times passam de 80, geralmente, 70 e poucos. Então, acho que uns 40 pontos seriam suficiente para o Vasco se safar do rebaixamento. Mas para isso precisa vencer as partidas, principalmente jogos em casa. Que a gente fala muito sobre isso aqui, de não tropeçar em casa, que o Vasco acaba tropeçando bastante. Eu lembro que no começo do programa, lá nos primórdios do Sports Arena, o Vini fez um comentário sobre o Vasco ser o Robin Hood, de tirar muitos pontos de time grande e acabar perdendo para times pequenos. Caiu. Caiu no tapete. Opa, acho que voltou. Voltou? Voltou. Valeu. Pouco de estabilidade, rapaziada, mas a gente voltou, não saiu da live. Chama de volta, galera, chama de volta. Cara, só pra vocês entenderem mais ou menos, lá na mansão do Maurício, que é o diretor, a antena dele fica um pouco inclinada pra direita e pega muito vento. Então a gente ainda tá vendo como a gente conserta isso, mas de vez em quando a live às vezes tem umas instabilidades. Mas fala aí, o que vocês estavam falando sobre polêmicas no Vasco da Gama?